Hoje o Brasil Jurídico estuda a teoria da asserção. Se necessitar, pause o vídeo. No processo civil, a teoria da asserção é usada na análise das condições da ação pelo juízo. Vamos iniciar com uma questão. Pela teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, os fatos narrados na inicial constituem meras alegações de modo que, nesse momento, as condições da ação, dentre elas o interesse processual, devem ser avaliadas em status assertionis, ou seja, de forma abstrata, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial, sem um aprofundamento na matéria de mérito e dispensando qualquer atividade probatória. Certo ou errado? Certo, conforme entendimento do STJ no RESP 1.609.701 de Minas Gerais. Pela teoria da asserção, o juiz analisa as condições da ação apenas com base nas alegações do autor, realiza um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, adentraria no mérito. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Pela teoria da asserção, o direito de ação é condicionado, ou seja, devem ser avaliadas as condições da ação já em juízo de prelibação ou de admissibilidade. Nessa fase preliminar, o juiz não realiza fase de cognição profunda, analisando as alegações da exordial. No juízo de admissibilidade, o juízo analisa em status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante e em se convencendo da falta de condições da ação, deve proferir sentença terminativa, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Contudo, caso ocorra regular instrução com análise das provas e se convença da falta de condições da ação nesse estágio, nessa hipótese, deve proferir sentença de mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito e julgar improcedente o pedido. Segundo precedentes do STJ, se na análise das condições da ação, o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, depois de esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da controvérsia. Assim, no juízo de admissibilidade, a análise das condições da ação é superficial, em status assertione, com base nas alegações da parte. Se houver produção de prova, contudo, a análise profunda leva ao julgamento de mérito quando concluir por eventual falta de condição da ação. E o que é a teoria da prospetazione ou teoria da verificação em status assertionis? É a mesma teoria da asserção. Vamos fazer uma nova questão. Em decorrência de um tumulto generalizado ocorrido em uma festa, Ricardo, menor de 15 anos, foi vítima de violento soco, tendo sofrido fraturas na face. Supondo que o golpe havia partido de Cláudio, pai de um amigo seu, a vítima, representada por seu pai, ajuizou contra Cláudio demanda em que pleiteava sua condenação ao pagamento de verbas reparatórias de danos morais. Citado, Cláudio, no prazo legal, ofereceu a sua peça contestatória, alegando que não fora o autor do golpe que lesionara Ricardo, mas sim Bruno, que o acompanhava na festa. Encerrada a fase instrutória, a alegação defensiva de Cláudio restou comprovada. Nesse cenário, deve o órgão ministerial dotado de atribuição para intervir no feito opinar no sentido de que seja: item A, o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam. Item B, o processo extinto com resolução do mérito, julgando-se improcedente o pedido. Item C, o processo extinto com resolução do mérito, julgando-se procedente o pedido, já que o MP não pode se manifestar contrariamente aos interesses da parte incapaz. Item D, o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir. Item E, o réu intimado para promover a denunciação da lide em relação a Bruno, o real agressor.
Resposta: letra B, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, julgando-se improcedente o pedido. No caso, pela teoria da asserção, o juízo se aprofundou nas provas e, portanto, deve analisar o mérito. Tanto o STF como o STJ admitem a aplicação da teoria da asserção na ordem jurídica nacional. Vamos para uma última questão. Mário alega na petição inicial de uma ação que ingressou que João teria colidido na traseira do seu carro e pedia indenização em razão disso. João, em sede de contestação, alega ilegitimidade passiva ad causam, afirmando não ser a pessoa que colidiu, mas um terceiro de nome Pedro. Ao final, o juiz, analisando as provas, averigua que João não estava naquele local e nem era proprietário ou possuidor do veículo em tela, ficando evidente que Pedro era o responsável pela colisão. Nesse caso, aplicando a teoria da asserção, o magistrado deve, ao final, proferir sentença terminativa, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva ad causam. Essa afirmação está certa ou errada? Errada, pois pela teoria da asserção, como houve aprofundamento sobre as provas, deve o juízo adentrar no mérito e julgar improcedente o pedido.